Boa tarde, mais um podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje a gente tá com a galera top aqui, o pessoal do Corinho de Fogo. Eita glória! Já solta, vamos! Vai! Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Já começou nessa vibe já, irmão. Tô todo arrepiado. Eita! Seja bem-vindo, Max. Seja bem-vindo, Thales. Tá comigo também na entrevista hoje, meu amigo Jefferson, Coluna de Fogo. Vamos pra cima, né? Hoje o negócio vai piar, viu? Vai ser top. Porque da última vez que me pegaram aqui, viu? Eles fizeram só pergunta complicada. Teve umas que quase não deu pra responder. Corinho de Fogo é meninice, Coluna de Fogo? Foi essa. Foi top, né? E eu prometi, tava aguardando, eu prometi que agora eu vou Vai soltar, me vingar né? em cima deles. Cara, preparado, né? É uma honra estar recebendo vocês aqui. E eu já quero direcionar uma pergunta ao Max, né? Meu amigo Max. Max do Corinho, como começou o seu ministério? Gente, primeiramente, Pai do Senhor Jesus, que honra estar aqui no podcast Recomeçar. Pastor Roberto, é um prazer fazer participação desse projeto tão lindo. E o Max do Corinho, ele surgiu já tem mais ou menos uns 15 anos atrás. Eita. Né? Eu sempre fui músico na igreja, sempre fui levita desde pequeno. Na época que meu pai era zelador, eu não sabia tocar nada, bateria. Ele disse assim, você quer aprender a tocar um instrumento? Eu falei, sim, pai. Ele, então, todos os dias antes de você tocar no instrumento, você vai tirar um período de oração. Dali em diante, Deus começou a fazer um incentivo de um amigo, passei pelo período militar. Teve um dia que um amigo disse assim, escute isso aqui. Comecei a ouvir uns corinhos de fogo. Na época, pastor Edinaldo do Rio, pastor Wellington, Zé Carlos, entre outros cantores. Falei, que negócio da hora. Falei, vou continuar tocando. Ele, vamos montar uma banda? Eu falei, vamos montar uma banda. Azeite Quente foi a banda. Daí Eita. o Azeite Quente foi descendo azeite. Um dia ele foi no monte. Quando ele desceu, ele disse assim, Max, Deus falou comigo que a partir de hoje você vai ser o vocalista da banda. Eu falei, rapaz, você não tá com Deus não, hein? Isso aí não é pra mim não, porque eu sou apenas um levita. Pensa em alguém que tinha medo de pegar no microfone para cantar e falar alguma coisa, né? Aí daí Deus foi fazendo, fui cantando, indo nas vigílias, Deus aperfeiçoando o dom. A banda acabou e surgiu o Max do Corinho. E estamos aí dando glória a Deus. Eita. É forte. Eu lembro muito de um corinho teu, o Grandão da Galileia. Foi o primeiro que viralizou? Na verdade, eu já estava cantando, como eu disse, já tinha um bom tempo. Tinha um vídeo na igreja DVT, até do pastor Luiz, Deus abençoe, que eu estou cantando o Cego de Jericó. O Cego de Jericó. Ele andava assim. E o vídeo viralizou na época. Daí em diante, Deus começou a fazer. Eu entrei para um serviço de portaria, depois que eu saí do quartel. E no auge da pandemia, né? Em 2019 para 2020, eu estava fazendo a ronda no condomínio e uma voz falou que assim, vai para a portaria, pega o papel e a caneta, que eu vou te dar um presente. Quando eu fui para a portaria, o pastor Júnior Trovão estava pregando e ele falava que Jesus era o grandão da Galileia. Eita. Aí tudo que ele foi falando, eu fui escrevendo no papel. Daí saiu o corinho grandão da Galileia. Quando eu pensei que não ia dar em nada, passou 6 meses na pandemia, já tinha passado de 1 milhão de visualizações para a glória de Deus. Então o Grandão da Galileia saiu através de uma pregação do Júnior Trovão? Sim, e num dos piores momentos da minha vida, quando eu estava na guerra, na peleja, eu falei, Deus, qual é a solução? Ele disse, eu vou te entregar um presente que vai mudar a tua história. Eita. É forte. É forte. É forte. E a minha vai pro Thales. Eita, Olha, segura Hoje aí, ele entrou Thales. como perguntador também. Ele é o cara hoje. Hoje eu sou o martelo. Não, a minha eu vou pegar bem leve. Porque todo mundo que eu ouço falar de você, o pessoal fala assim, mas o Thales era pregador, Sim. Pergunta que eu te faço, você teve que deixar de ser pregador para ser cantor ou você consegue conciliar os dois? Então, na minha ideia inicial, eu fui 18 anos, né? Pregador, só pregador. Eu fiquei 6 meses depois que Deus começou a usar os vasos, né?
eu já falei isso em alguns lugares, Deus começou a usar os vasos dizendo que ia mudar a minha rota, que Deus estava mudando a minha rota, que eu sempre fui pregador e sempre me realizei muito sendo só pregador, né? E quando Deus começou a mudar mesmo todo o meu roteiro, né, para a questão do louvor, que Deus gritou mesmo minha senha. Porque eu fiquei 18 anos pregador, mas eu só ficava aqui dentro do estado do Rio, não saía para lugar nenhum. Até porque depois de um tempo eu fui entender que cada lugar tem os seus pregadores. Tem os caras que lê Bíblia, os caras bons. Você pode perceber, todo estado que você vai tem um cara e os caras são feros, os caras são muito bons. E o Rio hoje, ele se tornou realmente, de fato, não só do Corinho de Fogo, mas eu acho que do louvor como um todo, dentro do Brasil. Então você pode perceber que os maiores, assim, os que têm mais projeção hoje, os que mais tanto viralizam quanto os que mais são ouvidos, a maior parte são daqui do Rio, né? Não só Corinho, todo tipo de louvor, né? A galera do Rio, graças a Deus, o Rio é um celeiro, né? Tanto de cantores, pregadores, profetas. O Rio é um celeiro, né? E graças a Deus a gente é daqui. Então, quando eu comecei a louvar e Deus começou a gritar, eu fiquei 6 meses rejeitando a agenda para ir cantar em igreja. O povo me ligava e falava assim, não, eu sou pregador. Até entender. Eu fiquei 6 meses. O pessoal me ligava, não, para você louvar no congresso. Eu falei, não, é para pregar? Não, é para louvar. Eu falei, não, então eu não vou não. E eu não ia, não. O pessoal ia em lugar bom. E o pessoal falava, não, porque... Aí depois Deus começou a falar aos vasos, por que tu tá duvidando do que eu quero fazer na tua vida? Deus começou a falar. Então eu comecei Aí eu tive que... Aí quando eu entrei de fato, né, só para louvar e comecei a louvar, isso tem 2 anos e meio, né? Muito recente que Deus fez na minha vida. Eu venho acompanhando todos vocês já há muitos anos, só que o que Deus fez na minha vida tem apenas 2 anos e meio, né? 2 anos e meio que Deus fez toda essa... E hoje, aí... Deus me soprou como um cantor. Aí a galera que tá vindo agora tá me descobrindo como um pregador, que eu já era. Aí agora eu pisava nos estados e só cantava. Agora o pessoal te chama pra cantar e pregar. Cantar e pregar. Aí eu tenho ido hoje a alguns lugares para cantar e pregar. Não por minha vontade, porque minha vontade é só para louvar mesmo. Louvo, Deus mudou. Hoje eu já mudou legal mesmo, porque hoje eu já queria só entrar mesmo, cantar, ficar quietinho no meu canto. Mas hoje as pessoas... Brasília foi o primeiro lugar que me descobriu como pregador. Aí o pessoal que já tinha me levado em Brasília ficou com raiva. Por que você não falou que tu pregava? Eu falei, não, porque ninguém me perguntou. Aí era meio que assim. É forte. Tem uma pergunta forte aqui pra você, Max. Sim. Tem um vídeo viralizado aí que na hora que tu tá louvando na igreja, o rapaz tomou o microfone da tua mão. Que mistério foi esse aquele ali, rapaz? Rapaz, isso o som tava ruim, cara. O som tava ruim. Foi fazer uma passada de retorno. Rapaz, isso aí é algo que foi engraçado, né? Tem muita gente que não entende a forma que o vídeo foi postado. Tem pessoas que falam que foi combinado. E assim, eu vejo que Deus ele tem as suas maneiras de exaltar alguém, né? Eu vejo que Deus tem as suas maneiras de não importa o lugar, não importa a situação. Às vezes você levando um tombo ali na rua ali, viralizou. Uma maldição em bênção. Em bênção. Então, foi um vídeo que, assim, a minha reação só foi ficar rindo. Não tive reação, foi uma coisa espontânea. Depois eu fui procurar o rapaz também para querer explicação. Ele não... Que loucura, hein? Sumiu, né? Mas eu tô em paz. O que importa é que o nome do Senhor está sendo glorificado. Tô de boa. E o grandão da Galileia só tá aí, bradando na terra, né? E uma coisa que eu aprendo, tem muita gente que não entende, que as pedras que aparecem nos nossos caminhos... as coisas que as pessoas falam ao contrário a respeito da gente, isso aí é só base para crescimento. A gente tem que... Uma coisa que eu aprendi desde a época do quartel, a gente tem que ter um bolso bom e um furado. O que é bom a gente guarda, o que é ruim a gente deixa embora e continuar no caminho da humildade, que tem muita coisa boa vindo aí. Eita! Vou fazer essa pergunta então. Como lidar com as críticas? Como lidar com as críticas? Eu posso responder cantando? Pode ficar à vontade. E tá vindo aí, eu e meu my brother, Jefferson Coluna de Fogo. Eu vou responder pra ele, Jefferson. Vamos lá? Vamos lá. Mas se você quer descobrir o segredo do meu sucesso, vai me criticando, vai me criticando. Quanto mais tu me critica, meu Deus vai me abençoando. Vai me criticando, vai me criticando. Quanto mais quer descobrir o segredo do meu sucesso,
vai me criticando, vai me criticando. Quanto mais tu me critica, meu Deus vai me abençoando. Vai me criticando. Fala aí, Jefferson. O crente é igual a omelete, quanto mais apanha, cresce. Quanto mais vem luta, cresce. Quanto mais vem vento, cresce. Cresce, 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 cresce. Ó! O crente é igual a omelete, quanto mais apanha, cresce. Quanto mais vem prova, cresce. Quanto mais vem luta, cresce. Cresce, 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 cresce. Se você quer saber, Mas se você quer descobrir o segredo do meu sucesso, vai me criticando, vai me criticando. E quanto mais tu me critica, meu Deus vai me abençoando. Vai me criticando, vai me criticando. é isso aí que eu Essa tenho pra música tá você. crescendo muito. Tá. Eita. O tanto Essa de promete. trend agora, né? Trend que Muita fala, coisa. videozinho. Gente, obrigado pelo carinho, ó. Essa dupla aí foi... Foi top, né? alinhou Top, no deu céu, bom. hein? Hoje, Tamo hoje junto. essa trend é uma das mais viralizadas no Tá TikTok. forte É, demais. até Isso forte, que eles nem gravaram ainda, né? Eita. O pessoal Já tá é pedindo sinal muito. já. Quando sai no YouTube, quando sai, quando Vai sai. sair. Em nome de Jesus. Vai sair em maio, Tô na em nome de intercessão Jesus. aqui. Ele falou, hein? Pra cima. Maio agora. Ó, Vocês maio. podem depois vir nele e cobrar, Anotar. hein? Maio. Maio tá aí, ó. Início de maio a gente lança, até o metade de maio já tá nas Você plataformas. grava né? no início de maio e lança. E lança agora da metade do mês, né? Porque é 10 ou 15 dias pra cair nas plataformas. É, uns 10 dias. É isso aí. úteis. Fica ligadinhos aí que se você quer descobrir o Acabou maio, você não viu nada, você vem igual um leão Olha no aí, direct ó. do Max, ele vai responder todo mundo. Amém. Você É vem isso. firme. Agora, ô Thales, eu fiquei sabendo aí também que você vai lançar agora uma música. Né, Poxa, um de um Cores de Fogo. compositor aí, É. anônimo, que a gente não sabe. Do compositor que não tem o. Porque eu peguei a letra e ele não tem o nome aí eu gravei. Não, o compositor é brabo, Jefferson brabo. Coluna. Mas dá uma palhinha pra gente Pô, aí. vamos cantar, Essa vamos lá. promete, vai. Essa é pra braba. cima. Eu vejo uma nuvem que plana no meio de nós. Que isso? Eita! Eu sinto a presença do Deus que nunca nos deixou. Mandou fogo pra nos aquecer, nuvem pra nos proteger. Faraó, se prepare que hoje você já perdeu. O mar vai se abrir pra Israel passar. Perseguidor vai ter que recuar. O mar vai se abrir pra Israel passar. Perseguidor vai ter que recuar. Recuar, recuar. O inimigo vai ter que recuar. Recuar, recuar. Hoje a morte vai ter que recuar. Recuar, recuar. O inimigo vai ter que recuar. Recuar, recuar. Hoje a morte vai ter que recuar. Canta, Miriam, canta. O livramento chegou. Canta, Miriam, canta. O livramento chegou. Canta, Miriam, canta. Oh, o livramento chegou. Oh, oh, canta, Miriam, canta. O livramento chegou. Brevemente nas melhores pastas das CIBs da Assembleia de Deus, Dos círculos de oração. do ciclo de oração, Das dos caderninhos irmãs do das irmãs. Que ciclo de oração que se presta é aquele que tem um caderninho da prefeitura azul, isso aí. com as irmãs que escreve os corinhos, dando pause no YouTube. Ela vai ouvindo, vai dando pause e escrevendo pra cantar depois de manhã. Eita, isso é porque ele era pregador, mano. É um mistério forte. Deus mudou a rota Deus e essa mudou. vai explodir. Deu Em certo. nome de Jesus. Essa já vai ser lançada, já foi gravada, já tá gravada. A gente conseguiu fazer toda uma projeção dela bem boa. Cara, isso é bom demais, E a corinho, Gui, cara. fica de olho não, Gostei. amém? Deixa Deus Uma usar, vai amém. se abrir. Já vai querer E pegar deu uma bom, linha. deu bom, deu Aí, bom. ó. Essa ficou Vamos brava. A soltar gente uma montou bomba uma no teu gig. colo, Thales. Veja um Soltar uma cover, bombinha no teu brabo. colo, então. Cristão pode fazer boca de urna? Poxa. Segura essa aí. Ó, e eu vou falar pra vocês, isso aí é algo que me deu uns problemas grandes no ano passado e vai voltar tudo de novo agora em 2026. Né? Eita. A gente fez todo eu gravei no estúdio e eu não tinha nada para gravar no dia, aí eu lembrei que esse corinho, agora eu não vou lembrar, só você pegar abrir no meu YouTube, tem um nome lá do compositor, que é até um senhor, e se não me falha a memória, ele é aqui dessa região aqui. Depois ele me autorizou tudo direitinho, ter autorização desse corinho,
que é o Boca de Urna, né? Cara, isso deu um bafafá. E, tipo, algumas igrejas me chamaram, igreja séria, mano. Me chamava pra cantar esse hino. Eu não tinha onde enfiar a cara. E tipo, não, varão, canta, a gente chamou aqui por causa disso. Aí, tipo, é meio que te expor ridículo mesmo. Aí, tipo, tinha que cantar sério. Meme o de negócio fogo. que não é sério. Porque tem coisa que a gente faz que é sério. E hoje isso, o louvor, o corinho em si, hoje ele tá sofrendo essa mutação. Sim. Né? Que tem um corinho que a gente vai cantar dentro de uma congregação. E tem aquilo que a gente vai cantar mesmo pra se alegrar. O cara vai cantar numa festa. Numa festa, num Tem carro. gente que não tem maturidade pra isso. Exatamente, pra entender. Hoje a gente tá dentro de uma dificuldade. Isso foi uma crítica que eu fiz, né? Esse corinho, porque esse corinho já é muito antigo. E ele foi uma crítica. Eu te vi todo animado na boca de urna, Salta aí. balançando uma bandeira pra lá e pra cá. Eu já sabia. Não sei. Vai. Eu te vi todo animado na boca de urna, balançando uma bandeira pra lá e pra cá. E quando chega na igreja, uma pedra de gelo e não abre a sua boca pra glorificar. Eita. Eu te vi todo animado na boca de urna, balançando uma bandeira. E quando chega na igreja, uma pedra de gelo e não abre a sua boca pra glorificar. Por 30 moedas Jesus foi vendido. Eita. Foi o preço estipulado para a traição. E por 50 reais você largou a igreja para ir trabalhar nessa eleição. O céu está aberto nesse lugar. Não tem nada a ver. O céu está aberto nesse lugar. Oh, abre a boca para glorificar. Agora, se fizer boca de urna e der o dízimo. Eita! Aí vamos melhorar então. E se o cara ganhar no Tigrinho e dar o dízimo? Aí eu volto a virou. pergunta pra você. E aí? E aí? Solta pra ele. E aí? Responde aí agora. É Vai pra dar lá na pastor. Bet lá. Não, sempre tem um que vai receber o dízimo e fala, não, mano, Deus transforma a maldição em bênção, tá ligado? E aí, pode ou não pode, Jefferson? E aí? Responde Pode pra ou não ele, pode? Jefferson. O quê? Foi o quê da boca de urna? Foi pra boca de urna, mas deu o dízimo. Tá Eu aqui, acho que os pastor. caras não dão o dízimo desse dinheiro aí? Então, mas e aí? O quê? Se é certo ou se é errado? É, pode, quem vai não receber lá, irmão? Eu não recebo dízimo de ninguém, não. É os caras lá que vão se decidir entre eles lá. Se vai receber, se não vai. E vou te falar, hoje, na atual conjuntura que a gente tá vivendo, acho que é um dos dinheiros mais limpos que os caras ainda vão receber. De dízimo. Suado, o dia todo lá balançando bandeirinha lá. Santinho, aquele santinho pra todo bueiro que vê aquilo ali direto. né? Eu vi foi uma senhora, veio correndo do outro lado. Volta nele aqui, a dentadura chegou até a cair. Eu falei, Vai que ele vai calma aí, botar tia. duas lâmpadas lá no poste que tá. Mas boca de urna é crime, gente. É mesmo? É crime. Boca de Hoje, urna hoje é crime. criminalizado. Não, Não, sempre hoje não, foi. sempre foi. Sempre foi Você criminalizado. trabalha. Isso é perto das escolas também. É, né? você trabalhar não é errado. Agora, no dia da eleição, no É dia do proibido. voto, é proibido boca de urna. É porque tem muita compra de votos também. Mas a né? boca de urna, hoje, aquela candidatura completa, aquele... É proibido. No dia é proibido. No dia, só no Só dia, que é proibido. A boca de urna é só no dia. Mas e a boca de urna, então, não é considerado a campanha. Não, é Campanha crime. Não, considerada a boca de campanha é urna. quando vai todo A mundo... campanha você pode trabalhar. Agora, no dia do voto, da eleição, Dia do voto. ninguém pode trabalhar. Engraçado Aí, que isso onde é eu voto considerado a sempre boca tá de rua urna. lotada. Sim, um montão de gente, né? E o polícia do lado. O polícia do lado, o cara entregando aqui o folheto aqui, o PM tá do lado ali, guirado, que tá domingo trabalhando. Rapaz, o negócio é sério, hein? Mas o negócio do dízimo, Ninguém respondeu o dízimo. Na minha opinião, não é certo nem tá fazendo isso. Quanto mais Mas se eu dizimar. entregar o dízimo. Tu tá entregando, mas tu vai entregar mais. O negócio não é conforme você entrega. Se ele vai receber, na minha opinião, ele não recebe, Não recebe, né? A minha, Então, não. Mas só- o pastor recebe. Eu vou soltar uma então. Tá com o dinheiro do dízimo, acabou o gás. Dá o dízimo ou compra o gás? Botei ele no vento agora. Não, o certo é comprar o gás, porque o primeiro altar é nossa casa, né? Isso aí. Eu penso assim também. O primeiro Vai altar. mudar a tua opinião, porque tem essa resposta no Não, podcast. então, vamos lá. Porque eu falei pra ele o seguinte. Eu falei pra ele que eu conheço o meu pastor. Sim. Eu conheço o meu pastor, é diferente. É. Então, dentro disso, eu ia chegar pro meu pastor e falar, pastor, minha situação é essa e essa e essa. Tudo vai dentro de Então, um nível de sinceridade. Sim, sim, eu isso aí. acredito que meu pastor ia orar ali, receber e ia me Ia devolver devolver, para eu sim. comprar meu gás. Eu acredito. Sim. Não acredito que todos os pastores fariam isso. Sim. Eu não... Não, todos não fariam isso, mas eu acho que tipo assim, a prioridade em si é minha casa. Sim. Eu acho que eu compraria o gás e ia expor a minha situação. Ao pastor, no caso. Sim.
né, falar para A ele. pergunta é muito interessante. Mas sabe que nem todos os pastores vão concordar com você. Sim, essa pergunta é bem interessante porque quem é dizimista automaticamente não ia passar por isso. Porque o dízimo é a primeira parte. É isso aí. Então, quando eu sou dizimista, a primeira parte Sim. é do Senhor. Então, por isso que eu não tô conseguindo responder, porque eu nunca passei por uma Só que situação tem, como só que essa. tem gente que não entrega assim de um salário mensal. É. Tem gente que é diarista. Por exemplo, você é diarista. Então ela recebeu ali aquele valor, chegou em casa e o gás acabou. O correto é Não, você e passar. de né? fato, ô Jefferson, não vamos generalizar Sim, Sim. a massa. Tem gente que ganha muito dinheiro na semana, sim. certo? Mas não é fiel naquilo que tem que ser fiel. Naquilo tem que ser fiel. Vamos botar aí que o cara é um jogador. O cara ganha 6 milhões por mês. O dízimo é 600 mil. 600 mil. E aí? Será que ele vai dizimar 600 mil fiel ali? Mas tem jogador que é fiel. Não, tem jogador que é fiel, mas eu não tô generalizando todos. Não, eu tô sim, eu tô falando num extremo de valores. É forte. né? A gente entrou numa pegada forte aí agora. Porque eu, com toda a sinceridade que eu estou falando, é extra bíblico que eu estou falando. Estou Aham. falando o seu posicionamento com Deus. Vamos lá, você ganha 6 milhões por mês. Será que de fato você ia dizimar 600 mil? Eu tenho uma história dessa. Eu sei que não é o valor, é Sim. a tua integridade com Deus. Sim. Mas pelo certo, se são os 10%, É isso aí. correto? Sim. Então, 600 mil, vamos botar aí. É muito dinheiro. Mas Então- aí eu já vou pular já para uma outra parada. Só para não perder porque minha lei de raciocínio aqui. Hoje, existem sim caras que recebem um valor desse de salário. Não é dízimo não que eu tô falando. E tipo assim, depende do cara que tá recebendo. Também. Sabe por quê? Porque o cara que está recebendo vai dizer muito da integridade de quem está dando. Porque o cara, quando ele recebe o valor, por exemplo, o Max citou aqui, o cara de 6 milhões vai dizimar os 600 mil. Ok? Até aqui? Aí vamos lá. Esse cara de 6 milhões, ele é um cara de 6 milhões. Aí, por exemplo, ele pega um cara que é usurpador. O cara que vai receber dele ali. Ele chega pra esse líder, que eu não vou botar nenhuma nomenclatura nele de eclésia, vou colocar ele como líder, o cara que tá lá responsável. Ele chega no cara no canto e fala assim, pô, irmão, vou te dar aqui 100 mil, tá? Aí você bota aí que eu tô dizimando certinho. Irmão, os caras emocionados, os caras que não tem compromisso com o altar, O que eu tô falando é a sinceridade. melhor Por quê? oferta, melhor dizimista Eu, que a no gente meu tem aqui, caso, ó. no meu caso, Max, eu sei que eu tenho que dizimar no templo, na minha igreja, sim, certo? Mas é uma quantia que vamos botar que é extrema, mas fiel. Eu, no meu caso, eu ajudaria instituições, mesmo sendo fiel na minha igreja. Sim. Eu pegaria esses porque pra 600 esses caras mil, não é nada, né, mano? eu pegaria esses 600 mil, dividia. Então, mas não é certo. Não é Sim, certo. assim, eu no meu caso... Você não pode dar direção ao dízimo. Sim. O dízimo é entregue na sua igreja. É, e, sim. e a questão é... Até porque o que vai ser feito lá não é da nossa Isso. conta. isso Mesmo aí. porque, quando você tenta controlar isso, você deixa já de começou a se acreditar, perder. você deixa de acreditar que o dízimo é algo espiritual. Isso aí. Sim. Então, o dízimo na tua mão é físico. Sim. Saiu da tua mão, Virou semente. passou a ser espiritual. É igual o caso de Deus, de Abraão com Isaac. Sim. Aí a pergunta que as pessoas fazem: Abraão matou Isaac? Matou. Não fisicamente. Abraão matou Isaac aqui. Sim. Ele entregou Isaac aqui. Já Quando tava o anjo entregue. desceu, o anjo falou: não, Deus já viu teu coração. Sim, claro. Porque a oferta já queimou aqui. Já estava É entregue. forte. Já queimou aqui. Então, acabou, zerou. É muito forte. Então, se eu entendo que é espiritual, meu irmão, o que estão fazendo ali não interessa, porque Sim. queimou. Já foi, já queimou. Queimou, acabou. Ele é só consumar. Isso, acabou, queimou ali. Então, quando eu entrego, mas não queimo, não mato aqui, Sim. a oferta não foi recebida. É igual eu falo, Thales. E você que ficar até o final dessa live, vai aparecer minha chave Pix aqui embaixo. Eita, Jesus. Engraçado dizer também, porque, Pastor Roberto, vamos lá. A gente cresceu numa igreja, não generalizando, porque tem gente que às vezes não entende, né? Crescemos numa igreja que são 30 membros. Aí, Jefferson, Deus mudou
o cenário da tua vida. Eu quis dar esse exemplo de jogador, Sim. assim, pro realidade. Vamos lá que o Porque Jefferson não é hoje- algo real isso real. daí. O Jefferson Isso aí rola hoje está muito. jogando num time de expressão da Europa. Só que a tua igreja, desde criação, foi aquela pequenininha ali. Sim. Com 30 membros. Entendeu? Aí eu tô falando essa realidade dos 600, entende? Eu sei que você tem que ser depositado no teu altar. Aí é o questionamento de muitos. O que eu tô querendo dizer não é que é ocultar o que eu tenho que fazer no meu altar, da minha igreja. Mas vamos lá, o cara que ganha hoje 600 mil cresceu ali com o pastor fulano, na igreja pequenininha. Será que de fato ele vai dizimar ali naquela igreja? Mas ali? aí é que tá. É o que eu falei no começo. Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi o que Igreja você quer dizer. pequena. O caráter do líder será exatamente o caráter do rebanho. É. Porque o líder, o rebanho vai se parecer com o líder e o líder vai se parecer com o rebanho. Sim. É o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 6, quando Geazi sai de cena no capítulo 5, aí vem os 50 alunos da escola de profeta no Eliseu e fala assim, ó, observemos que o lugar que nos habitamos nos é estreito diante da tua face. Desçamos, cortemos viga para tornar o lugar, esse lugar que os alunos da escola de profeta estão falando, é a escola de profetas. Por que o lugar é estreito? Porque tinha 50 alunos, que era aluno pequeno, só que agora eles ficaram grandes. Por que o lugar está estreito? Eles crescem e o ambiente fica do mesmo tamanho. Então eles agora vêm com um projeto de crescimento para o lugar que tornou ele grande. Ou seja, é um caráter. Um caráter de quê? Vou tornar grande aquilo que me tornou grande, porque eu fiquei grande e o lugar ficou pequeno. Forte. Entendeu isso? É isso aí. Então Se é você questão tá de crescendo, caráter. o teu lugar que você estava tem que crescer Então, junto. crescer junto. é o que eu tô isso aí. falando. E tem gente que não tem esse pensamento de tipo assim, vamos botar que é um pastor raiz, muito Sim. antigo. Aí Deus mudou. Porque tem gente que é fiel. Sim. Não é todo mundo que é ingrato. Eu conheço pessoas, empresários que dizimam na igreja Eu também conheço. que foi próspero, na igreja que foi ali. Você conhece, não precisa Conheço. falar. Tá Chegou entendendo? do nada. Sim. Que hoje o cara chegou dono quebrado. quebrado. O cara é milionário hoje, ele é ali na igreja da pastora Mariazinha, do pastor João, ele vai lá de cima. Só que o que eu tô falando é na questão de administração. Vamos lá, será que o pastor fulano e pastora ciclana tá preparada para receber uma tacada essa dessa? realidade todo mês? Se cresceu ali na humildade, às vezes o cara não Eu peguei agora a linha de raciocínio Cê do tá Max. entendendo? Só que aí, mano, Não vai entender. vai dar um acompanhar. Sim, vai dar um choque. Vai dar um choque. Eu concordo. Mas aí vai acompanhar. O cara já tá no nível de 6 milhões. É. A gente ficou lá nos 6 Mas milhões. você acha justo também ele pegar e dar o dízimo em outro lugar que ele Não, foi dízimo Mas dá em outro aí, lugar. mas É o que aí mais- é que tá. é o que mais acontece. Mas aí é É. que tá. Vamos lá. E a essência? Será que perdeu depois que ele jogou esses 600 mil lá? Será que foi proveitoso ou ele acabou com a congregação? Porque às vezes tem gente que é muito bom quando não tem R$1 no bolso. É isso aí. Jogou 600 mil no bolso desse cidadão, Você meu tá irmão, ele se entendendo? torna um monstro. É isso que o Max está falando. E ele está mas- dizendo, eu distribuiria, o que o Max quis dizer foi o seguinte, eu distribuiria por uma questão de não perca de essência. Porque sabe que tem gente que não tem condição nenhuma E de não lidar tem com o dinheiro, preparo irmão. para Não tem receber. preparo pra Vamos receber, botar, não, mano. o Jefferson, que eu tô querendo dizer. Eu entendi o que você quer dizer. Isso aqui vai dar uma resenha. Mas agora, Eita, agora a travou questão, aqui, a questão é hein? o seguinte: quem administra isso é o dizimista? É o sacerdote. É o sacerdote, por isso que eu tô falando. Se ele se dizimista- perder, é culpa do dizimista ou culpa dele que nunca teve Não, mas eu tô estrutura? falando, ô Jefferson, o seguinte: vamos botar que é um cara que já tem uma certa idade. Entende? Eu tô botando nessa realidade. Um cara que tem uma certa idade, entende, É Thiago? que aqui o Max Bem ele não antigo. está fazendo uma questão universal. Ele Sim. está pintando uma situação. Uma situação. Por exemplo, vamos botar que são próximos a você. Não vou dizer nem que é da família. Mas assim, pastores antigos. Sim. Que tem já os 670, alguma coisinha, a igrejinha ali e tal. Nunca viu um real, Aí você vê, filho. nunca viu. O que o cara 25 vai fazer com centavos na salva 600 toda hora. mil? Tu acha que ele vai fazer um mega templo? Não vai. Não vai. Tu acha que ele vai mudar a vida dele? Isso aí. É isso que eu tô querendo dizer. E o que o cara Tá dos 6 entendendo? milhões está querendo De repente ele não tem é nem conta pra continuar guardar isso. naquela igrejinha, mas ainda que ela cresça, mas ele não quer que perca a essência A daquela essência. parada. E tipo, aí jogou um valor, entendeu? tem como o jogou cara vai mudar de ele vida. destruiu. Mas, por exemplo, também pode ser o caso do cara também jogar um valor e ele ver do nada ali gerar uma boa gerência no que está Também. acontecendo, ele vai dar continuidade, porque na verdade o que estraga o ofertante é o líder que recebe. Entendeu?
Entendeu? Porque quem tá Por isso jogando muita gente valor... trocou o coração. Pegou isso aqui? Porque tem muita gente que tá recebendo, que tá dando valor, mas ele tá observando como é que o camarada tá lidando. Por mais que ele não domine aquilo que ele tá entregando, ele não quer nem saber o que tá vai, sendo né? feito. Mas ninguém hoje, eu sempre falo isso, os alienados estão morrendo, mano. Não tem mais alienado, não. Hoje todo mundo é bem esclarecido. É isso aí. Hoje tá todo mundo bem esclarecido. Hoje a gente sabe o que é marca, hoje a gente sabe o que é roupa, a gente sabe o que é um carro bom, a gente sabe o que é sair de uma ponta de uma favela, entrar para um lugar, para um bairro já mais elitizado, um condomínio. A gente sabe o valor de um condomínio, a gente sabe o valor de uma casa, a gente sabe o valor de um carro bom. Então, tipo, o cara sempre andava no Corsinha. Vou jogar o cara lá dentro do Corsinha, pá, tá ali no Corsinha ali. Aí o cara, no primeiro mês, ele jogou os 600 mil lá. Ainda vou ficar no cara do Max, jogou 600 mil. Ele viu a igreja do mesmo jeito, E os o cara mesmos membros de- passando. Não, os mesmos Land membros. Rover. Não, o mesmo membro passando os perrengues grandão. Aí, primeiro, esse líder, ele não melhora a vida dele, não. Ele melhora primeiro a vida dos filhos. É sempre assim. É, a estrutura da casa. Ele já Mas pega os filhos. Vamos lá pra pergunta então. Eu sou pastor de igreja, né? Aham. Então eu posso dar um aval a respeito disso. Claro. O que acontece? E a casa caiu. Ele não sabia que ele era pastor, não. Não, sou pastor presidente de igreja. sim, Pastor sim, presidente de igreja. Então vamos lá. Vamos dizer que você ganhou 600 mil. Tu ganhava R$1.000, dizimava R$1.000. De R$1.000, Deus virou tua vida para 600 600 mil. mil. Né? Então tu era fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocou. Vamos dizer que você pega esse teu dinheiro, os 600 mil, e reparte com pessoas que aleatoriamente. Uma das igrejas. Com Em outras igrejas, instituições. Aham. E perante Deus, como é que o Deus ele vai se comportar com isso? O que você acha? Porque foi o que o Jefferson falou, eu não posso administrar. Independente se ele vai resolver a vida dele, Só que resolver a eu vida só dos não- filhos. Só me perdi aqui na linha de raciocínio que você tava... Exemplo, O cara pegou os 600 mil o e dízimo. distribuiu. O dízimo. Aham. Por exemplo, ele deu 600 mil. O dízimo chegou na mão da igreja Da pequenininha. igreja. Já esquece o cara. Quando chegou na mão da igreja, concorda comigo, pastor? Chegou na mão da igreja. Quem vai administrar é o sacerdote. Sim. Sim. Vamos dizer que ele pega esse dinheiro e não invista na igreja. Sim. Invista nele e nos filhos. Ok. Ok? Uhum. Quem tá errado? É ele que deu ou quem recebeu? Não, ele já saiu de cena desde a hora que Então, ele entregou o por envelope. Já isso, queimou lá. por isso, a fidelidade não é de quem recebe, mas sim de quem dá, mano. Sim. A fidelidade é de quem dá. Mas Sim, quem dá eu tô- tá vendo o caminho que tá percorrendo. Então- Aí vai dizer se ele vai continuar dando ou se ele vai parar de Sim. dar pra entrar no que o Max disse Sim. da distribuição, Porque- da questão de tipo assim, de ONG, Sim. de orfanato. Sim, Porque mas o que eu quis dizer, eu entendi o senhor. o raciocínio de ONG ou de aí você não dizima, você entrega uma oferta. É, O isso dízimo aí. você não administra. Eu posso ser. Pô, deixa eu só finalizar aqui e você entra. Sim. Exemplo, vamos dizer que o dinheiro não está sendo investido naquilo que é no reino. Sim. O que eu faço? Eu me desligo da igreja e procuro outra igreja. Agora, eu não posso estar congregando Mas você num permanece lugar... fiel eu não e fiel à permaneço. igreja. A tua fidelidade não é com a igreja e com o sacerdote. A tua fidelidade é com Deus. Sim. Porque Sim. quem hoje faz você ganhar os 600 mil... é Deus. Então, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sim. Então, o que você falou é muito forte, porque você tem o direito de ver para onde está indo direito. Se você não Exatamente. está sendo investido, você se desliga E da aí- igreja e procura uma que faça o correto. Exatamente. Agora, você não pode permanecer na igreja e você administrando teu dízimo. Não, e outra coisa, aí entra um Entendeu? assunto que eu queria tocar. Vamos lá. Fazer obra de caridade. não existe. Ô Jefferson, toda a igreja que você for, por exemplo, eu já vou- não deu perde certo. isso aí não, que eu Olha vou aqui, entrar nisso aí. não deu certo lá, na igreja pequenininha. Aí você vai para uma igreja grande, certo? 600 de dízimo. E aí? Você vê a mesma situação do cara não investir na igreja. Sim. Eu sei que É a o que gente tem mais que ser acontece, fiel. mano. Então, mas Porque é uma mudança de o realidade dizimista vai muito sofrer grande. muito. Mas vai o- sofrer, por isso que eu Ele falo. vai sofrer assim. O que acontece? Tô falando, vai sofrer muito se ele quiser entrar nesse quesito. Ele tem que ser muito espiritual para entender que o que ele tá entregando é espiritual. Saiu E, da... saiu da- e quem Isso é não muito adianta. forte, é Tem forte. gente que É- vai, é que mu- vai, a gente vai morrer num copo d'água, vai morrer afogado num copo d'água. Isso aí não diz sobre você. Mas o que é aqui a essência dessa discussão que a gente está gerando Entrou um debate é a gostoso. questão, né? a discussão dessa essência, o pensamento que a gente está discutindo é a falta de esclarecimento do que está sendo feito. Sim. Entendeu? Porque se tudo que fosse feito fosse esclarecido, não teria tanto problema como a gente tem hoje. Sim.
Porque muita coisa que é feita por detrás, ela é ocultada, mas deixa isso pra lá. Vamos seguir aqui. Você falou que o dízimo, que obra social, ela não é dízimo. Mas por que a obra social ela não é dízimo? Então, porque pra mim não. Porque o dízimo, ele tem que ser entregue no altar. Sim. Aí tá bom. E Aí vamos lá. E qual é a função do dízimo? Então, aí a igreja Não, que vai fazer... o dízimo tem uma função. Então, para manutenção da... Não. O dízimo é para cuidar de órfãos e viúvas. Sim, mas quem é que vai fazer essa distribuição? É o líder. Então, não é quem está entregando o dízimo. Só que aí é que tá. Hoje, as igrejas, elas não utilizam desse dízimo para cuidar de ninguém. Sim. É sempre uma obra, uma construção, um crescimento, um isso, um aquilo. Só que essa construção, ela é feita depois do cuidado que teve com órfãos e viúvas. A gente volta lá no começo da conversa. Você tá entendendo? Eu tô entendendo, mas sabe o que nós vamos gerar aí? Uhum. Nós vamos gerar... que na minha opinião... Membros querendo ser o cabeça. Tá bom, mas deixa eu só expor... Sim, ok, entendeu? Mas deixa eu só expor só... Tá bom, mas eu posso só expor só uma opinião aqui minha? Isso é opinião minha. Aí vocês podem julgar, eles não tem nada a ver com isso não. Isso aqui é meu. Na minha cabeça, eu acho, na minha opinião, que tinha que sair uma lei governamental, que toda igreja que não faz obra social tinha que ser fechada. Na minha opinião, toda igreja tinha que ter obra social. Porque aquele que se submete a abrir uma igreja, na minha opinião, ele tem que cuidar de vidas. Ele não tem que cuidar dele. Hoje a galera tá abrindo igreja para comércio próprio. É como quem abre um mercadinho, é como quem abre um sacolão, é como quem abre... Você tá entendendo? Mas isso tá escrito, né? Mateus 24. Sim, mas eu tô falando que hoje... nesse assunto. Hoje, na minha opinião, tinha que ter uma lei governamental. Isso é uma opinião minha. Que igreja que não faz obra social, tu ia ver essas igrejinhas tudo de cara picareta se fechando. As pequenas não, né? As não, grandes. Não, de grande, pequena, mas tô falando de picareta de modo geral. De modo geral. Entendeu? De modo geral. Sim. Sabe por quê? Porque hoje os camaradas não têm esse pensamento. Não, ainda que o cara não comece, porque ele... Thales, eu não tô fazendo ainda porque eu tô começando agora. Ok, mas ainda tem aquela essência do teu coração. Irmão, você pode executar o que for. Deus, ele conhece o nosso coração e a nossa tendência. Para onde a gente vai caminhar? Isso entendeu? É um assunto que vai dar caldo para manga por causa de quê? É igual o pastor Roberto falou sobre a fidelidade. Eu entendi, eu sei o assunto que a gente está conversando. Só que é um assunto muito delicado, nesse sentido que eu digo. Vamos supor que o cara já está numa igreja grande de expressão. Deixa eu só abrir só um parênteses aqui. Muita gente vai comentar aqui embaixo, vai falar assim, mas fala aí dos itinerantes, que cobra, o que cobra para cantar, o que cobra para pregar. Hoje, o que a gente pede para se deslocar da nossa casa para atender uma vigília, atender uma agenda, não é nem o que assim, não segura a gente nem 3 dias da nossa vida. Tô mentindo o que eu tô falando aqui? Você entrou numa parte muito forte. Você já entrou em outra questão. Entrou numa parte muito forte. Não, porque eu sei então, que como a gente tá falando isso, como a gente tá falando isso, muita gente vai comentar para querer descontextualizar o que a gente tá falando aqui, a nossa narrativa vai ser descontextualizada. Eu já sei como é que pensa a cabeça do hater. Entendeu? Sim. Ele já vai descontextualizar tudo isso, falando assim, mas o cobra. O que a gente, na verdade, a gente nem cobra. A ajuda que a gente pede para estar em lugares, que a gente pede para estar em lugares, é uma ajuda que porque a gente sai da nossa casa, sai do nosso estado, deixa a família, deixa a casa. E outra, ainda digo mais, a gente hoje, o que a gente está fazendo com muita maturidade, com muita coerência, a gente não tem INSS, a gente não tem nada disso não. No final do ano ter lá o 13º. A nossa vida, e Deus nos separou para isso, a nossa vida é uma guerra constante. Não tem como ter outra atividade, a gente chega em casa 2, 3 horas da manhã. Não. Aí viaja final de semana. E sai fora, esquece até esse negócio de horário, porque a gente tem o dia que a gente nem chega em casa. Ontem cheguei em casa, era 3 e pouco da manhã. Hoje tu chegou 8 horas? Correria, passei madrugada. E amanhã, e detalhe, eu vou viajar amanhã para um lugar que não tem interior de Minas. Eu tava em Itaperuna esse final de semana. Não tem asfalto. É foda. Eu vou. São 10 horas dentro de um ônibus. É isso aí. 10 horas dentro. 10 horas pra ir. Eu fiz 9 horas. 10 horas pra voltar. E dentro disso fica a minha família.
Isso aí. Então você Eu tenho um filho de 6 vai anos se que olha pra mim. disponibilizar pra- Nesse final de semana olhou pra mim, que foi o final de semana da Páscoa. Eu tava saindo pra ir pra uma agenda. Eu fui no sábado pra voltar no domingo. Tinha acabado de anteceder a Sexta-feira Santa. Quando eu peguei minha mala, que ele viu eu saindo com a mala na sexta-feira, era por volta das 8 horas da noite, que eu já tava indo pra atender uma mini vigília, uma vigília, e já pegar a estrada de quase bateu 11 horas de viagem. Ele me viu com a mala e ele falou: ué, papai, você não vai estar aqui na Páscoa, não? Eita. Aí eu falei: não, meu filho, fica em paz. Papai vai lá, vai cantar e já vai. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui lá, cantei, ministrei dentro do congresso, já pegando a mala, já com a mala no carro, já para voltar no ônibus, para de manhã amanhecer em casa com meu filho, porque senão a gente vai perder tudo isso. Entendeu? Sim. E a galera, tipo assim, descontextualiza muito isso. Ah, mas você. Não é que a gente cobra. O que a gente pede é uma ajuda para se manter e continuar fazendo o que a gente faz. Sim. Então, tem os dois lados. Respondendo o Max e respondendo você, exemplo, tem pastores, né, que são mercenários, como tem cantores e pregadores também, irmão. Sim. Sim. Exemplo, tem pessoas aí que usam uma bolsa de 20, 30 mil. Um cinto de 7 mil. Isso aí é uma ostentação, irmão. Eu não sou contra a questão daquele combinado. Sim. Antes do evento, Sim, antes do sim. congresso. Sim. Eu acho que, tipo assim, aquele velho ditado: o combinado não sai caro. Tipo, o cara tem um custo para chegar ali. Agora, eu sou extremamente contra o abusivo. Eita. O abusivo, pra mim, eu sou contra. Eu sou contra o abusivo. Desceu algo aqui, porque isso aqui é algo profético, recomeçar. Né? Sim. O Max do Corim, Thales, Pastor Isso aqui Jefferson. nem tava programado. Né? a gente Não, entramos aqui numa vibe e vamos É do embora. Corim, né? Você quer ter muito Corim. A gente vai entrar no Corim, vamos continuar, mas vamos entender algo aqui. Vocês passaram pela Covid. Sim. A minha igreja é em comunidade. Na porta da minha igreja tem barricada. A próxima da minha igreja tem barricada. Então, não vou citar nome, que não tem nem necessidade disso. Mas eu chamava um pregador para ir na minha igreja, antes da pandemia, ele não me atendia, porque é 10, 20, 30 mil. Sim. Né? Só que na pandemia, quais igrejas que ficaram abertas? Só as da barricada. Só da Então barricada, só da ele queria ir lá na minha igreja de comunidade, pagar 150, pô. Sim. Então, a gente temos que rever o nosso conceito, o que Jesus está pensando disso. Porque, exemplo, se um cara dá 600 mil numa igreja, tem muito aquele mistério, porque o dinheiro é um Deus, tá, Max? O dinheiro ele é considerado como Deus. Mamon. Você hoje, para estar ganhando 600 mil, um dia você ganhou 1.000. Não, já teve situação. Agora, Né? Só uma coisa aqui rápida. Tá gostoso, hein? Só Tá? uma coisa aqui rápida. A gente também, é porque o outro lado, a gente já passou por cada covardia. Muita, quê? Uma muita. atrás Eu da sou outra. itinerante também. Eu e Max, nós já viemos de São Gonçalo e Niterói. Sim. A gente não vim de lá não ter R$5. Tem R$5. 5, não ter... Mano, não ter nada. Batida no A ombro, igreja obrigado. não honrar a gente em nada. E hoje, eu vejo quando o pessoal liga, gente que não honrou, que nunca, sabe? Sim. Liga pra, faz diferente, faz isso. Eu aprendi com o pastor, eu vi ele falar uma vez e eu gravei aquilo. Pastor Abílio Santana. Sim. Ele falou assim que quando Meu Deus dá, pai. quando Deus dá peso pra alguém, quando Deus dá nome pra alguém, Deus quer usar o nome e o peso dessa pessoa para usar a pessoa como isca. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Se anunciar a Jefferson com Lula de Fogo, de repente dá 5 pessoas. Aí, se diminuiu. Aí, não! Vamos lá. Aí, coloca ali, coloca uma Maria Marçal. Eita, é complicado mesmo. Entendeu a visão? Por quê? Vai atrair uma multidão. E essa multidão que vai para ver a Maria Marçal, através da palavra que a Maria Marçal carrega, uma multidão é atendida. Uma pessoa que tem uma estrutura, um nome desse, um peso desse, não tem como ela ir com um custo baixo. Sim. Porque ela tem toda uma estrutura de mídia. Eu vi uma cantora que ela pagou R$21 mil numa máquina de filmar, uma máquina dessa. Sim. Então, a estrutura que acompanha, Pra que servir leva o povo com pra qualidade. servir, para atingir o maior número de pessoas essa qualidade. Então, Se até for agora, pra isso, amigo. entrou o caso agora Sim. da Camila Barros. Camila Barros, 90 mil. que ela recebeu da prefeitura R$90 mil. E o pessoal veio arrebentando. Só que hoje o pessoal fala dos 90 mil que ela recebeu. Mas não fala
de todas as vezes que ela foi em outros lugares e não foi honrada? Será que ela não tem uma história para contar Mas de algum nunca lugar que ninguém ela vai foi? falar isso. As pessoas, na realidade... Na verdade, só vai falar quem conhece, quem viveu perto. É isso aí. Então você... A Anitta vai ali, faz um show, ela ganha 1 milhão. Da mesma ninguém fala prefeitura. nada. Da mesma Não, prefeitura. Da E mesma ninguém- E prefeitura. até porque, assim, julgar, por exemplo, a situação lá da Camila, eu não acompanhei muito, mas como vocês estão dizendo, e a gente já tem um entendimento sobre questões de prefeitura. Ela não está extraindo de uma tesouraria de uma igreja. Ela está extraindo de um dinheiro público. Eu estou criando aqui porque eu não peguei o caso aqui da situação. Mas vai lá, ela está retirando lá do dinheiro público, lá desse dinheiro que está sendo, mas toda a verba dessa verba pública já é destinado um valor para isso, para essa finalidade. Então ela pode pedir em cima dele. Ou agora quem está negociando lá, por exemplo, falar assim, poxa, ô irmã Camila, a gente disponibilizou aqui uma verba de... Eu tenho certeza que se alguém falasse isso também para a assessoria dela ou para ela mesma, poxa, a gente disponibilizou aqui para fazer esse evento um valor de 50 mil. Ela não ia estourar o teto do valor. Eu acho que foi passado para ela um valor. O que acontece? E ela mexeu em cima disso. O que acontece? Quando é música secular, se honra com um valor muito mais alto. Sim, mas o que o Jefferson estava querendo dizer aqui é o seguinte, que hoje, por exemplo, você vai contratar um Maxi, você vai fechar um evento com o Maxi. Um Maxi, com um valor é um, com outro valor é outro, com outro valor é outro. Por Sim. exemplo, porque ele não é só ele, é uma estrutura. Sim. É a estrutura que ele vai montar mediante a condição que está sendo passada para ele. Por exemplo, tem o Maxi sozinho, que ele vai fazer uma coisa, tem o Maxi com a banda e tem o Maxi com uma banda. Aí tem o Maxi com uma banda, aí tem o Maxi com uma mídia, tem o Maxi com uma iluminação, tem o Maxi com uma parada. Toda uma logística. Tem toda uma logística. E, na realidade, o povo evangélico, eles têm uma dificuldade de aceitar a prosperidade de alguém. Sim, isso aí. com certeza. Entendeu? Eles têm essa dificuldade de aceitar. Quer ver uma coisa? Quando você entra em ascensão, quando você cresce... Eu já ouvi situações até de mim absurda. Até alguém falar, você nem fulano... Não, fulano falou que foi na sua casa. Foi na sua casa, que é seu amigo, que não sei Meu o quê. Deus. Que tomou banho de piscina na sua casa. Eu falei, meu Deus, na minha casa Uau. de piscina tem... Entendeu? Acho que tu tá escondendo o jogo já. Né? Deve ser. Tá rico, tá rico. É coisas assim que, tipo assim, tem coisas que poderia ser evitado. Sim. Exemplo, o cara tá na igreja, o cara botar um relógio de 500 mil no braço, pra quê? Se sabe que as pessoas vão tirar uma foto. Então, eu acho que tem coisas que pode ser evitado. Exemplo, nós fomos chamados para ser honrado. A gente vê a passagem que quando Jesus nasce, né? O que ele ganha? Mirra, ouro e incenso. Foi Jesus recém-nascido, uma criança. Quem administrou o dinheiro? Mas aí a gente tem que pensar também, pastor, no Foi seguinte, eu não quero, só aqui um adendo aqui. Hoje o cara bota um relógio de 600 mil no pulso, dirige um carro de 2 milhões, bota um tênis de 25 mil, uma jaqueta de 30, uma calça de 12, porque ele quer se sentir diante desse rebanho o poderoso. Sim. Porque ele demonstra o poder que ele carrega mediante... Não é que eu estou concordando com isso não, tá? Sim. Mas ele coloca esse poderio, é aquela questão do poder que ele coloca diante da massa. Da massa, né? Dos plebeus ali, ele é o rei, Sim. pô. E tem os plebeus ali, tem aquela galera ali embaixo ali que vai ficar olhando. E por que ninguém debate? Porque ele já está demonstrando o poder que ele carrega, entendeu? No que ele tá no corpo. Pô, o relógio de 600 mil, o tênis de Então, não sei mas aí quanto. não entra se a pergunta que foi debatida, um jogador que ganha 600 milhões, ele vai dar 600 6 mil, milhões. 600 mil por mês, pro isso cara aí botar que eu um tô relógio falando. no braço de Mas 600 é o que eu mil, falei também, que Entendeu? a condição de continuidade desse camarada continuar sendo fiel àquele altar é o caráter do líder que está recebendo. Não, E a pior que opção não. também do dizimista. O senhor acha que não? Eu acho que não, porque, exemplo, a pessoa ela vai continuar dizimando ali, porque é o local que ela tá, então ela vai continuar Mas ofertando e mesmo dizimando ali. vendo uma modificação toda no cara e nada na igreja... É o que mais a gente vê hoje. Mas aí que tá, por exemplo, o cara tá dando 600 mil, aí ele continuou cultuando com a família dele num ambiente onde o som é precário,
o músico, os instrumentos são ruins, o som é Não tem um ruim, a ar-condicionado. cadeira de plástico, porque com um uma ar realidade condicionado, dessa esse dá cara pra vai mudar, continuar, mano. irmão? Não, Ele tem sair como. da realidade dele de Não tem 6 como. milhões pra ir sentar numa cadeira de plástico branca, não tem como. vai não, amigo. Não tem. Não, é aí, isso que eu tô aí falando o cara pro que senhor. usa um relógio de 600 mil, a igreja do cara é top, irmão. Não, Né? então, mas top. é aí que tá. É onde vai caminhar toda a situação. Então, isso aí é uma ostentação. Com 600 mil, quanta cesta básica você consegue abençoar uma vida lá no Nordeste? Quanta Bom, cesta gente, básica? chegou o momento de... Vamos partir para outro Ó assunto que Senhor, virou, né? abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa! Então, a gente entrou em algo bastante crítico, que realmente é pesado. E eu, como pastor, o que eu dou como exemplo, se você está congregando no lugar e não está vendo que o dinheiro do dízimo e da oferta está sendo bem usado, sai dali e procura uma igreja que você vai se adaptar melhor. É o caráter do líder. É o caráter do líder. Vamos pra cima? Vamos. Tem uma situação aí de um tombo. Como é que foi esse mistério, Max? O pior é que foi ele que postou. Tu caiu mesmo ou tu se jogou ali? Foi O anjo- tombo mesmo? É a minha Deixa eu realidade. te O falar. anjo deu a banda dele. Hoje te deu a banda. Moço, deixa eu te falar. Tem os negócios mais engraçados da terra. Os memes é tudo comigo, gente. Sim. É microfone, agora é tombo. O que aconteceu? Eu tava no Ceará, apesar de que eu quero mandar um abração pro pessoal do Ceará, que eu amo vocês, Fortaleza e regiões. Eu tava no Ceará, Thales, e o altar tava com um pouquinho de uma poça de água, com Sim. pano no chão. E Não, eu eu sei bem a história. É, né, Eu Varão? fui lá depois. Tu foi lá depois, Foi. caiu também. Caiu A também, a gente igreja- conta a minha versão. A igreja ficou marcada pelo tombo. Ficou né? marcada mesmo. Tu lembra o nome do pastor de lá? É o pastor Robson. Pastor Robson, tamo junto. Pastor Robson. O que aconteceu? Tava chovendo muito. Cheguei, aí eu falei, vou bradar na terra, né? Só que quando eu subi, Não, chovendo muito e a igreja topada. tupada de gente. Quando eu subi, eu achei estranho, já um pano de chão, tava meio úmido. Aí eu, daqui a pouco ele tu vai cantar agora. Eu falei, vou cantar agora. Ele, vai, macho, tu vai cantar agora. Eu fui cantar, pastor Roberto, Jefferson, Thales. Aí eu tô cantando, tem a hora que a gente se empolga, né? Do negócio, a labareda dessa, a gente Meu quer sair Deus. correndo, fazendo Boa aviãozinho. ornamentação da igreja. Rapaz, só sei que quando eu peguei pra correr, pra ministrar o ato profético, eu não vi. Mas foi livramento. Você Você ia vê bater no com as costas e ia vídeo se machucar feio. que a quina do altar ou ia furar minha costela ou ia bater na minha cabeça. Ia dar ruim. Foi uma realidade que foi engraçada assim, de fato. Porque agora eu vou falar o rolamento que eu aprendi, né, mano? Tudo tem um detalhe, né? Quando eu caí, eu botei a mão. Você vê que eu boto a mão pra não se machucar. Mas, varão, foi tão rápido que eu nunca rolei igual eu rolei naquele dia ali. Nem brincando em casa com meu filho. Eu rolei, levantei todo sem graça, vendo tudo preto e saí correndo. Falei, levanta a mão! Vamos continuar, vamos morrer aqui não. A irmã, Pessoal, falou, o Max não postou isso não, postou? Falei, eu "Tem que postei. Eu falei, se eu não Rapaz. postasse, do mesmo jeito ia virar meme. Aí uma irmã faz assim, meu Deus. Aí tem um senhorzinho que tá dançando, acho que ele nem reparou, ele tava tão ligado. Só sei que eu levei Foi um um tombo, grande o altar livramento, hein? todo rio Aí e- eu fui pra Fortaleza, foi a segunda vez que eu fui pra Fortaleza, eu fiz uma turnê lá. Aí umas igrejas agendaram, né? Aí tô no hotel, tava eu e minha esposa, Igreja do meu Tombo. filho. Aí chegou, eles mandaram um vídeo, falou, pô, a igreja é essa daqui. Quando mandaram a irmã que tava, o irmão lá que tava fazendo fechamento Max comigo. caindo. Não, caindo não, mandou a igreja, eu reconheci a igreja. Falei, varão, essa igreja aí foi a igreja que o Max caiu, não foi? Aí ele, foi, varão, foi que o Max caiu. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Mas tu caiu também Aí, não, né? escuta, aí eu subi, porque o demônio ali, que acabou ali com a história ali, que quis destruir a vida do Max, foi na escada. na Meu escada. Deus. Tava chovendo, tinha uma goteira ali. Aí ele falou, varão, o Max caiu, mas a gente avisou ele que aqui tinha uma poça d'água. Que tava. A gente não ia botar um balde pra não interromper a passagem, a gente botou só um pano. Aí eu falei, não, varão, hoje não tá chovendo, tá tudo tranquilo. Comecei a cantar, mano. Só que a igreja tem aquela escada e tem uma outra. Tem a outra do Mano, quando eu tô puxando, que o negócio começou a acontecer, que eu ameacei de ir pra outra escada, Olha o pé indo eu sozinho. fui pela outra. Quando eu fui pela outra, a galera toda se desligou. Quá, 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 quá. Porque, tipo, em vez de eu ir na que tu caiu, eu fui pra lá outra. Eu falei, nossa, a escada vai me derrubar, não, mano. E agora em São Paulo foi engraçado. Eu tô no culto, aí tô vindo,
o profeta tá bradando, mas o dele foi pior e ninguém filmou, Terra. Foi mais engraçado que aquele dali, que ele caiu de Scott, bateu até... Eu falei, meu Era bem que eu canto paradinho, eu canto igual uma estátua. Pô, mano, mas vou te falar, acontece muita coisa engraçada dentro de igreja, mano. Acontece. Muita. E algumas eu posto, aí o pessoal fica me condenando pelo que eu posto. Mas, cara, o ambiente da igreja, ele é um ambiente que tudo acontece, cara. O rato que entrou na igreja, vocês viram o vídeo do Não, rato? isso aí não. O cara cantando Quem tava corinho. cantando? Não sei quem é, não. O menino é cantando. conhecido. É conhecido. O menino cantando corinho, um rato entra dentro da igreja, mano. E uma correria pra lá Na e minha pra cá. opinião, hoje o meme faz parte da igreja. É o que dá o... Não, dá sim, dá o hype, mas tipo, eu acho que o meme ele faz parte do negócio. Acho que tá dentro do pacote. Eita. Porque, cara, acontece muita coisa engraçada. Sábado retrasado eu tava pregando, mano. Eu vou falar o nome dele, não quero nem saber, dane-se. Salta aí. Cara, lá no pastor Marco Aurélio, mano, pai do pastor Marlim. Cara, tô pregando lá pregando serinho, mano. Aí, não minto, não tinha começado a pregar não, que eu tava cantando era o Moisés, mano. Aí, pá, a igreja começou a topar, mano, o negócio começou a acontecer. Pastor Marco Aurélio pegou, mano, aquele vidro de azeite, tacou na mão, começou a passar na cabeça toda, mano. Negão careca, com a cabeça brilhando. Eu, caraca. Aí o Marlon já olhou pra mim e falou, não grava. Eu já ameaçando pegar o telefone pra gravar ele. Não grava meu pai, não grava. Não, e eu no estado do Brasil, tô cantando, bradando. O pastor veio e me pegou no colo, começou a rodar comigo. Te pegou no Brasília colo. é muito bom, Eu mano. falei, que foi em é Brasília isso, isso? Não, foi no Nordeste. O cara me pegou no colo, vai Caraca. terra, me bota no chão, aí começou a rodar, velho. Mano. Que negócio. Mano, fica igual estátua, mano. Fica assim, Mano, ó, Brasília já é pega a muito bom, guitarra, agarra mano. e, ó, Brasília é muito bom. Tem uns vasos em Brasília, mano. Eu amo, mano. Às vezes eu tava lá em Brasília de tarde, eu ia pregar num trabalho à tarde. A irmã tava rodando assim, pá, caiu no chão. Aí tava lá arrebatada. Mano, aí ela tranquilona lá, deitadona lá, tirando o cochilo dela, deitadinha, pá. Mano, me veio um pastor da igreja, agarrou ela pelas duas pernas, Max, e começou a passar na igreja inteira, igual um pano de chão, mano. Igual quando passa... Mano, levou ela na calçada da igreja, o cabelo da mulher, mano. Quando a mulher levantou o cabelo dela assim, igual a ó. vassoura. Mano, Ai, meu aí a gente vê de tudo, mano. Que a gente vai em tudo quanto é lugar. É forte, hein? Vou te fazer uma pergunta, então. Área VIP na igreja. O que você acha disso? Ah, isso aí nunca vai acontecer nas nossas igrejas. A gente nunca vai ter essa parada, não. A gente fica feliz quando tem lugar pra gente sentar. Isso aí não é nossa galera, não. Isso aí é a galera da parede preta, né? Eita, Eles metem Jesus. lá aquelas paradas de área VIP, aí já abre os ministérios. Hoje tem ministério de tudo. Ministério da mídia, ministério do estacionamento. Já foi igreja que tem ministério de tudo? Já foi já alguma forte, vez? isso aí é forte. Ministério da cantina, Ministério da pintura. Ministério da pintura. Os caras... Eu ouvi uma explicação do pastor, não sei se a igreja dele é essa que tem essa área VIP aí que deu essa Aham. repercussão toda. Não, acho que foi de uma menina que saiu um áudio de uma. Não sei se ela é pastora da igreja. Ela é alguma coisa influente dentro da igreja. Mas eu ouvi Ela é meio histérica no áudio, falando ouvi besteira. a explicação do pastor e dentro de uma forma eu até entendi. Ele deu exemplo, ele falou, ó, Neymar quer assistir um culto e quer vir aqui na igreja. Será que todo mundo vai ter maturidade de deixar o cara entrar dentro da igreja sem incomodar, sem querer tirar foto, sem ficar em cima? Dificilmente. Aí o pastor teria que ter um controle total sobre os membros, sobre todo mundo. Então, a igreja que recebe essas pessoas com um nível de mídia muito alto, ter uma área, sabe, um espaço para acomodar essas pessoas. Reservado pra eles. Reservado, para que eles cultuem. Mas isso aí não é acepção de pessoas, não, gente? Não é acepção. Aconteceu comigo, foi numa região. Eu tenho um grande amigo, o evangelista Calixto, foi pregar numa região aqui do Rio, bem carente. Só que eu estava em casa, eu estava descansando. Aí ele falou assim, amigo, eu vou pregar em tal lugar. Eu falei, pô, vou pegar o carro aqui e vou te levar. Peguei o carro e fui levar ele. Igreja bem pequena, bem humilde, lá bem no cantinho, no final da rua. Aí eu parei o carro, tava com a minha esposa, ele com a esposa dele e as crianças. Fui abrir a porta para ele sair. Só que o obreiro e um jovem da igreja viu eu abrindo o vidro. E a glória é pro Senhor Jesus, mas tem gente que gosta da gente e a gente nem sabe. Sim. Falou assim, caraca, é o Max que tá ali. Aí eu olhei assim, eu levei até um susto. Eu falei,
Parei, aí o cara disse, mano, eles te viram. Porque eu só fui deixar ele e já ia voltar pra casa. Ficar no culto, não era agenda, eu tava de chinelo. Entendi. Olha o que aconteceu. Eu cheguei, aí baixei o vidro, apertei e vim correndo. Mano, pessoal da igreja todinho lá pra fora. Cantando é pra pelejar, não sei o que. Entra aí, varão. Eu falei, não, só vim deixar ele. Eu tava de bermuda, chinelo. De chinelo. De havaiana e tal. Aí quase me tiraram do carro. Agora imagina se é o Neymar. Não, olha aqui. Se é o Neymar. Aí eu entrei, não estava na programação, era a festividade da igreja. Eu cheio de vergonha, porque eu não estava a caráter para assistir um culto, certo? Cheio de vergonha, o pastor da igreja veio, quase chorou. Varão, é um sonho da gente trazer aqui. A gente gosta muito do que Deus faz na sua vida. E você vai cantar. Eu falei, o quê? Vou cantar não, chefe. Você vai cantar? Eu falei, tô de chinelo. Mano, eu cantei de chinelo numa agenda que era de um amigo. Eita. Aí o que o pastor fez depois? Eu fiquei até emocionado, porque às vezes a gente não entende, não sabe a dimensão do carinho das pessoas com a gente. Sim. O pastor, ele não tinha nem condição, Jefferson, de fazer nada. E não sei o que ele fez, ele foi na padaria. Eu só sei que na hora que chegou, o Thales, ele comprou uma porção de salgado, comprou Coca-Cola, comprou hambúrguerzinho. Isso é honra também, mano. A honra. Me botou Admiração. numa sala. A igreja não estava nem acabada, cara. Me deu vontade de chorar. Eu falei, caramba, às vezes a gente é tão querido pelas pessoas que a gente nem imagina. E o que aconteceu? Fez uma recepção, o pessoal querendo tirar foto, foi filmado. Tá entendendo? E eu fui levar um amigo. Aí eu falei, caramba, cara. Pessoal... Imagina se é o Neymar. Ia parar o pastor, tipo essa assim, igreja... na situação que o Max estava falando aqui, a gente, na verdade, hoje a gente vive uma realidade que a gente não se preparou para ela. Essa rápido, é a grande né? verdade. Sim. Ontem mesmo eu estava pregando numa igreja, eu fiquei constrangido com uma... Depois eu até boto ali no Instagram para vocês. Uma mãe chegou para mim e falou assim, a filha, eu acho que a filha acho que ela tem síndrome de Down, não sei, alguma coisa do tipo assim. Aí a mãe veio, me abraçou, falou assim, poxa, a minha filha não dormiu hoje, porque ela viu que era aqui perto de casa, e o sonho dela é tirar uma foto contigo. Então, tipo, são paradas, são coisas que a gente nunca esperou viver. Não imagina, pô. Mas uma coisa que eu aprendo, o pastor Roberto, é que a humildade ela tem que permanecer. Isso aí. Entendeu? Você pode ser o melhor jogador do mundo, só que são níveis que eu tô entendendo o que o Jeff está falando. É tudo um preparo. Eu que não sou nada, fizeram uma festa, irmão. Mas não é só questão de preparo. Deixa eu pontuar aqui rapidinho. A gente tem igrejas aqui no Rio de Janeiro, Recreio, na Barra, que recebe jogadores famosos. Sim, muitas. Recebe. E não tem área VIP, irmão. Não tem. Ele vai lá, senta, assiste o culto e oferta. Não, aí eu entendo Entendeu? Pelo que aquilo que a gente estava conversando em questão de nível, né? Que a gente fala. Você vai hoje numa igreja na Barra, não generalizando as outras, vamos botar que você tá no culto ali, tem uma atriz, tem um cara que tem um mega promotor, mega empresário. Ali já é costume. Já é costume. Mas pera aí, Agora vamos Max. botar que ele vai na nossa igreja. Pera aí, Max. A área VIP é numa igreja top. Mas aí é que tá. Na verdade, o mídia- Jefferson e o senhor estão pintando pintando não, vocês estão fazendo um pensamento da área VIP como uma área que poderia ser aderida. Ou eu tô errado? Não, ele tá falando que não. A Ele área, acha que- área VIP é camarote. Sim, mano. ok. isso é. Aí Camarote, você está camarote. dizendo sobre uma... Você Entendeu? explicou um exemplo para a gente poder analisar se Pra mim, teria. Vamos rasgar pra então, mim, vamos rasgar. eu acho que Porque assim, na na quem falou verdade- foi a Alphaville, a Lagoinha. Então Sim. é uma igreja que está acostumada a receber pessoas, atrizes, pessoas grandes. Sim. Então você fazer uma acepção, eu fui na casa do Neymar, pô, ele quer vir no culto, então eu tenho que fazer algo reservado para poder atender ele. Então, o que significa isso? Então, é uma acepção, porque... Na minha opinião, quando o cara passou da São porta para todos que dentro não- da igreja, ele é igual todo mundo. Sim, Então, irmão. mas será Mas tem gente que não as entende. pessoas A gente passou momentos vão entender aí- isso? Não É entende, isso que não você entende, tá... não entende. Mas Você aí, pode ter mas uma aí vamos agora maturidade. se colocar no lugar como Entrou o líder. Entrou o Neymar dentro de uma igreja. Tu vai preparar, irmão, vai ser difícil. Não, na igreja que eu controlar lidero. Ué, mas o aí, povo. mas aí é como eu tô liderando essa igreja. E fora, não é isso só. O próprio cara que já passou reflexo em várias situações, Sim. ele já tem um medo de se apresentar em público. Eu vou dar um exemplo simples. Sim. Eu fui militar há 4 anos, certo?
Se um presidente da República hoje vai na sua igreja, Não é tem como policiamento para tudo quanto é lugar. Isso aí. Ele não vai poder ficar, de fato, totalmente livre no meio do povo. Sim. Porque ele é uma autoridade suprema. Sim. Correto? Correto. Teve um evento aqui, G20 no Rio de Janeiro. Sim. O G20 no Rio de Janeiro veio as maiores autoridades do mundo. O único que não veio foi o presidente da Rússia. Fechou tudo. Mas fechou. Era drone de mais de 6 quilômetros de distância. Tava tudo bloqueado naquela região do Flamengo ali, Barra, nada você conseguia fazer. Eu nunca vi o Rio de Janeiro tão seguro naquele G20. Sim. Você poderia andar ali nas praias de telefone, que era a polícia em 5 e 5 metros. Você tá entendendo? Agora vamos botar aí. São autoridades. O cara é uma pessoa que é influente, certo? Ele tem toda uma gestão, entendeu? Tem segurança, tem pessoas que estão ali, tem o marketing dele, entendeu? Eu entendo que, concordando com o pastor, a área VIP é como se fosse camarote. Mas e aí? E o entendimento dos ouvintes que estão no culto? E dele? Como que seria? O entendimento do ouvinte, na minha opinião, da igreja em si, ela tem que ser gerada, ela tem que ser que ser administrada, saudável, né? saudável pelo líder. Para Isso aí. entender que Eu tá acho uma que O autoridade entendimento ali, do líder. Eu acho que a É igual dificuldade Paulo, seria- por exemplo, olha a dificuldade de Paulo para lidar com a igreja de Corinto. Muito difícil. Por quê? Porque a igreja de Corinto ela tinha os 9 dons. Então, legal até aqui, Sim, correto? correto. Todo mundo na igreja tinha dom. Como é que você... Toda a igreja, essa igreja que todo mundo tinha dom, como é que... Todo mundo quer ter oportunidade, porque todo mundo tem dom. Sim. Como é que você administra esses dons? E não tem aceitação de todos. A tá minha- ligado? a A minha- galera tem muita Ô, gente Max, que vai falar. O meu ponto de interrogação, agora o pastor Jefferson vai me entender. Exemplo, o Neymar. Mas Sim. tem outros influentes também. Sim, claro, claro. Tem influenciadores gigantes aí que vão no culto. Sim. E não tem esse negócio, irmão. São tratados... Não são tratados, porque não tem como. Exemplo, com todo o respeito ao Max e você vão na minha igreja, as pessoas vão querer tirar uma foto contigo, Sim. vai acabar o Não, culto, mas e eu vão parei ficar- de tirar foto, vão parei com ficar- esse negócio. Eles vão ficar em cima de vocês. É normal, pô. Sim, Aham, É peso no nome, igual ele falou. sim. E vocês têm que entender esse momento. sim. Então, o que acontece? Não pode... Exemplo, a gente viveu uma época aí... Endeusar a pessoa, né, mano? Do Bolsonaro. Bolsonaro, na época, indo nos cultos. Vai acabar o culto porque o Bolsonaro tá no culto? Ou outro influente digital? Não, o culto vai acontecer. Agora, Normal. vai ter a dificuldade pra entrar com ele pro culto e sair com ele. É isso aí. Agora vai ter o momento que ele vai querer tirar foto. Mas Agora- tudo é a saúde da igreja. Isso aí, bate aqui, bate aqui. Tudo é a saúde da igreja. Bate isso Você aí. pode Porque- perceber uma coisa, outra coisa. Quando chega alguém que tem um nomezinho a mais, chega na igreja, os profetas, tudo quer profetizar pra ele. Sempre tem uma revelaçãozinha. É, isso Entendeu? É. Que nem tava rolando Pode aí, estar eu tudo até errado. reagi. Entrou um negócio maneiro agora. Até reagi Pode aquela estar parada. todo errado e sempre Não, e bênção. sempre é benção, sempre é contrato assinado, sempre é uma bagagem, sempre é uma viagem. Tu viagem. pode perceber, sempre é uma Você chave. nunca vê alguém, por exemplo, Nunca tem um um cara que é conserto. muito rico, o cara que é um influente, não tô generalizando, mas assim, uma pessoa entregar conselho. Conserto. Tu que não conserta a tua vida não pra tu ver se o mundo não vai se acabar. Então, na tua então eu vida. vou fazer igual você faz. Então você quer dizer que os profetas, alguns, né? Sim. Profetizam por conveniência. Por conveniência, com certeza. Porque eles usam a profecia como moeda de troca. Eu profetizo pra você e você me paga, entendeu? Isso é sério que Você tá paga aí a falando, né? profecia Sério que você tá falando, fazendo. mano. Mas é pura verdade, é uma realidade que a gente tá vivendo hoje. E só não vê quem é muito idiota. Vê só. As, as Tá profecias de pegando antes, fogo. as profecias e revelações antes, eu lembro que eu sou da época das irmãs do Revelações. coque, né? Daquelas irmãs que a gente adolescente, a gente errava e tinha medo de ir pra igreja. Né? Porque descia mesmo. Vai. Então, hoje... Thales é polêmico, gostei. hoje Ele gosta. você vê que as revelações não é só para liderança, para pessoas assim de alto nível, não. As revelações, elas são a mesma. Sim. Você viu o caso do pastor As revelações que são a mesma, como incorporou bênção, Ah, sim. Vamos lá. porta, e agora o pastor incorporou o pai da menina Que morreu. Sim, morreu lá. que morreu. Sim. Ele voltou, Filha, ele voltou. eu bebia. É. Quer dizer, onde a gente vai Mano, parar? que loucura é Não essa, é? irmão? Foi. É kardecista isso aí, irmão. Allan Kardec. incorporou. Allan Kardec. Ele incorporou o pai da menina Sim. e pediu perdão. E, Porque Pra ele menina bebia, se porque ele consertar bebia. com a entidade que tava nele. E as profecias hoje,
elas têm o mesmo cunho, assim, a mesma situação. Aí teu nome, né? Aí profetiza teu nome, fala que Deus vai fazer alguma coisa, vai fazer outra, mas a base é sempre o nome. Vou só gerar um pensamento aqui entre a gente. Vamos lá. Só entre a gente que não tem ninguém. Não. Pastor Roberto, Jefferson, Max. Vocês, a minha raiz é a Assembleia de Deus antiga. Eu também. Dei aquela passeada ali na obra de restauração para piorar um pouco mais, aí voltei depois para a Assembleia de Deus, que é tradicional. Vamos lá, tradicional? Vocês, bem tradicional. A Assembleia de Deus de vocês também, vocês vieram na mesma pegada que eu. Então, a escola de vocês é praticamente a mesma que a minha, né? Mesma escola, até porque a gente era tudo pequeno, novinho, tudo junto ali no mesmo ambiente. A gente viu mulheres de Deus de oração, sim ou não? Sim. Mulheres que tinham vida com Deus. Mulher de Deus mesmo. Mulher tirar homem de cima do altar. Não, hein? a mulher era quebra-pau. Usada por Deus. Não, mas vamos lá. A mulher era de oração mesmo, vida com Deus, vivência com Deus. Passava uma guerra terrível dentro de casa, que a gente conhecia, não só na vida no altar, mas como a vida dela cotidiana, entendeu? E o cotidiano da mulher era apertado. Essas mulheres tinham vida de oração. Essa mulher, quando abria um hino da harpa para cantar, meu irmão, a glória de Deus descia. É ou não é? Uau. Aí cantava aqueles hinos antigos, era um negócio de Deus, tu sentia. Eu nunca vi essas mulheres entregar uma revelação chamando o nome de ninguém. Eu nunca vi essas mulheres entregar CPF e RG de ninguém. Eita. Eu nunca vi. Eu não tô falando mal de quem... Mas vem cá, eu vou falar um Não, mas então, espera aí, rapidinho. só um minuto. Vai, fala aí. Eu não tô falando de quem entrega, eu só tô falando que eu nunca vi. E existe uma balança. Sim. Espera aí. Deus, ele vai me dar de conformidade com o meu nível de espiritualidade diante daquilo que eu busco, sim ou não? Sim. Aí alguém vai dizer, mas essas mulheres não buscavam por isso. Ok, mas quando Deus dava para ela as revelações que elas tinham, e era tudo muito simples, porque essas mulheres eram simples. Você pode perceber que essas mulheres eram simples. Era Deus está entrando na tua casa, Deus está... veja o mover de Deus aí, tá acontecendo. Meu irmão, tu ficava todo arrepiado, era ou não era? Testificava na hora. Eu conheço um pastor assim também, as revelações dele assim. Simples. Mas são simples. E assim, bate a tudo. forma dele de falar Sim. é simples. Mas o que ele fala... Se cumpre. Pastor, Acontece pode rápido. gravar. Pastor Natanael, depois faz esse corte pra mim. Amém. Pastor Natanael, ele é de Maricá, esse pastor. Sim. Ele é muito simples. Simples. Se ele te Carequinha. convidar... Eu acho que você já foi na Carequinha igreja da dele. praia, Você foi na igreja dele. Pastor Natanael. A esposa dele é pequenininha, prega muito a esposa dele. E é uma simplicidade. Ele pega a irmãzinha que tá ali Sim. e fala, mas as revelações dele é de uma Simples. essência. Simples. De que você vê que não tem aquela questão Eu de fui vaidade. agora, não- tava no, eu não tem tenho, rodeio, eu não tenho uns tem amigos nada. que tem praticamente, assim, tem a mesma idade que a minha, mas a idade mental dos caras... Tu tem quantos anos? Eu tenho 32, mas a idade mental dos caras é 70, 80. Os caras Sim. são velho, mas Sim, é a mesma sim. idade que a minha, 30, 32, eu tenho um, e a gente gosta muito de puxar essas raízes. Eu fui na igreja do pastor Pablo Zebinato, lá na ilha do governador, não vou lembrar o nome do pastor que pregou lá no dia. Ele é ali da região ali de Belfort Roxo, depois no final eu mostro pra vocês. O cara é muito esquisito, mano. Muito esquisito. Tu olha pro cara assim, tu vê que o cara não tem... ele é aqueles pastor velho, com aquela cara cansada, de cara de monte, que o sol queimou. Que o cara, meu irmão, um cara esquisito. O cara, tipo assim... Aí ele começou a pregar, mano. Quando ele começou a pregar, eu fiquei olhando pro cara. Aí eu lembrei do pastor Jorge, do Portão de Ferro. Igualzinho, mano. Mesmo pegada. Profeta. Pregando. Blá, blá, blá. Aí eu falei, caramba, esse cara é estranho, mano. Que cara estranho. Mano, quando o cara começou a entregar a revelação. E o corpo arrepiava. Porque não adianta o cara chamar nome, tem que testificar. É verdade. O cara pode chamar o nome que for, tem que testificar, pô. Tem cara que vai chamar nome que vai testificar e tem cara que vai revelar o profundo, mas não testificou, pô. Valeu, tu falou da minha vida, mas, pô, não senti aqui não. Não senti, porque o negócio tem que ser aqui, irmão. E não é sobre emocional, não, é sobre testificação. É complicado, E tu vê que até agora que a gente não tá falando mal de ninguém, a gente não tá falando mal de profeta, nada disso. A gente Não só tá citou o nome de ninguém. A gente só tá falando só de questão de testificação, porque pra mim tem uma balança. Por que Deus nunca revelou pra essas mulheres de oração lá do coque, esses nomes todos que hoje Deus tá querendo falar no meio da igreja, porque quando Deus usa a boca de um profeta, é Deus querendo falar na igreja. Sim. E Deus não usava, não tinha esse movimento. E hoje você vê que é difícil também Deus tomar, como a gente intitula, vasos, né? A gente Sim. fala que é vasos, né?
em profecias. Sim. Nas igrejas. Eu nasci e cresci em berço de raiz. Em ambiente assembleia, profético. em assembleia. Às vezes na Santa Ceia parava tudo. Era. E por quanto? Eita, Jesus. Forte. E vinha aquela profecia para a igreja. Era. A igreja recebia. Depois que minha graça e minha paz te basta, era aquela glória. Era a glória, a testificação da igreja que Deus acabou de falar. Não parava. Você tá entendendo? As profecias se cumpriam. Tá um negócio tão complicado. Entendeu? Que até a Jojo Todinha, ela fez um vídeo. Ah, Ela fez um vídeo, né? Mas o que ela falou tem alguma coisa a ver. Esse cara sou eu. Aí o cara começou a chorar. Tá chorando por quê? Porque o teu nome é Roberto Carlos. Poxa. Ela mesmo fez esse vídeo você debatendo. fica me tentando, depois dá problema pra mim. Ué, Só que eu não vou entrar no jogo desses caras, não. Ele caça problema sozinho. Não. Você entra sozinho, irmão. Agora- Você entra sozinho, irmão. Eu vou ficar aqui do meu lado aqui, o Max tava Responde falando. aí. Eu Max só tava entro falando. no momento certo. Max também não tem nada a ver com isso que eles estão falando, não, tá? Tamo junto. Esse cara sou eu. Aí o que acontece? Aqui o que o Max estava falando, sobre a questão Que isso, das mano? profecias que tinha antigamente. Eu vivi isso aí. A minha maior tristeza hoje é que essa geração não viveu isso. É forte. Essa geração não viveu isso não, mano. Da época também eu falo com o pessoal. Tinha reunião Reunião de com obreiro. jovens, não só de reunião de obreiro, como reunião para orar por batismo com o Nos Espírito ensaios Santo. tu sentia glória. Ensaio, pô. Batismo com o Espírito Santo. Nos ensaios tinha jovem que era batizado com o Espírito Santo, mas era batizado no nível de carregado para casa, falando Tava mistérios conversando de... ontem com um amigo, a gente tava conversando sobre isso, que eu fui uma vez no trabalho de oração, aí tinha um cantor na época que, tipo assim, ele não aconteceu. Mas sabe aquele cara que tinha tudo pra acontecer, mano? O cara era, depois no final, depois no particular eu conto o nome de, vocês vão lembrar dele. Mano, o cara era bom, mano, o cara cantava, o cara era brabo. A gente, todas as nossas fichas eram apostadas nele. Esse cara aí vai estourar, isso aí é impossível de não estourar. O cara era bom, mano. O cara era bom, cantava muito. Aí a gente estava sentado assim no trabalho de oração e ele tinha sido separado para dirigir uma congregação lá em Coroa Grande. Aí a gente estava sentado assim no culto, o trabalho rolando. Meu irmão levantou um profeta no meio do povo. Disse assim, ó, homem, a ti te digo, eu sou Deus e tu conheces a minha voz. Volte lá hoje, volte lá agora. Estou te dando 7 dias para tu devolver aqueles R$87 que você pegou daquele envelope amarelo que você sonegou. Você não fez esse repasse dentro daquela tesouraria. E digo para ti, devolva, porque senão bloquearei a tua vida. Ou você devolve ou eu te bloqueio. Os 7 dias passou, ele não devolveu. Esse homem hoje, ele é pai de santo de um terreiro. Meu Deus. Hoje ele saiu do altar mesmo. A vida dele bloqueou verdadeiramente. Forte. Bloqueou. São coisas que essa geração não viveu, mano. Essa geração não vai... E não vive hoje, não. Até porque hoje, a galera não tem hoje. A gente tava vindo no carro, tava falando isso com o Max. Eu fui numa vigília, agora, por esses dias aí eu cheguei lá e tinha um rapaz lá na vigília, entendeu? Que tem uma ascensão legal aí. E, meu irmão, os caras falaram, não, vai ficar aí. Porque hoje Deus tá regendo de uma outra forma. Então ainda existe os remanescentes. E outra coisa que eu falo, que a geração atual, nossa geração, né? Sim. Que eu falo, é uma geração que é muito inteligente, Muito. é uma geração que tem tudo Pra dar certo. para dar certo e é a geração mais doente que existiu na Terra. Verdade. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, a nossa criação, você está com 32 anos. Sim. Estou com 35, Jeff está com os 40 já, né? 41. 41? 44. 44. Vamos lá. A gente está na mesma faixa etária de idades. Antigamente, eu digo isso antes do celular, do Android, do WhatsApp, do Instagram, Sim. de tudo que está acontecendo. A gente vivia melhor. Você acordava cedo, se você estudava à tarde, você aproveitava a manhã todinha, meio-dia, O ia dia era para longo casa, a beça, né? era longo, você ia para casa almoçar para ir para a escola, certo? Dava 10 horas, a mamãe e o papai já falava, vai dormir. Isso aí. Hoje, se você entrar 4 horas da manhã, você vai ver todo mundo online. Isso aí. É isso aí. Você vai falar que assim, mano, ele vai responder na De uma hora. galera que não dormiu. Isso aí ele tá jogando pra mim. E aí? Não, Aí, eu digo no modo geral por quê? Deus tá falando aqui. Eu digo no modo geral por quê? É uma geração doente que poderia ter tudo.
tem tudo, Mas tá administrando mal. administrando mal, e a espiritualidade só tá indo embora. Hoje o cara só é bom se o cara for muito estourado. Hoje Isso o aí. cara só é bom se ele tiver. Se ele cantar muito bem. Antigamente, eu tava falando com o Thales aqui. Para você crescer, você não precisava de internet. Sim. Era Deus que fazia. Deus gritava a tua Vamos no senha. trabalho, num culto ali. O trabalho era conhecido pela essência que era. Que era Eu trabalho. vivi, Entendeu? eu vivi essa época de Também. rádio. O nosso amigo, vou até falar o nome dele aqui, o pastor Jorginho de Xerém. Sim. Os trabalhos, tu vê que o sobrenome que deu o título para ele, Jorginho de Xerém. O cara dirigia os trabalhos que parava a Baixada. Parava a Baixada Era mesmo. gente de Niterói, É gente de outro... divulgação de boca a boca. De boca Não tinha a cartaz, boca, não, não filho. tinha. E como é que chega lá? Ó, pega o ônibus tal, Tal, vai hora saltar em tal, tal ponto. tem um que passar e a tal. Ó, o último sai esse horário. Esse Não horário. perde, não. Não fica As mesmas emocionado, coisas não. nas vigílias do Portão de Ferro. Era. Eita. Nosso querido pastor Jorge A gente Santos. veio falando com o pastor Messias Messias. no A gente no veio telefone. falando com ele. Por quê? As vigílias, o Jefferson pegou essa época bem melhor do que eu. Entupida. Na vigília do E Portão de outra Ferro, eu coisa. nasci praticamente lá. Nasci Entendeu? também E outra coisa. Era boca a boca. Era mesmo. Não tinha forte, tanto cartaz como hoje. Você tá entendendo? E a vigília era o quê? Você chegava meia-noite entupida. E pra onde eu rodava, pra onde Nego eu ia a rodava, pé, o né? pessoal... Não tinha Uber. Era DVD. Na Era época tinha DVD. DVD, O pessoal, cara. eu te vi no DVD do Portão de Ferro, eu te vi no DVD Ó, do Portão de é Ferro. igual outra coisa hoje, que é a identidade do ser humano. A identidade normal que a gente tem. Se tu não tiver um WhatsApp hoje, para as pessoas ser indigente. É isso aí. Sim. O meio de comunicação hoje é o WhatsApp. Eu conheço ainda pessoas raízes que não têm WhatsApp. Sim. É aquele telefonezinho ainda da cobrinha. Mas tu liga, às vezes tu vai falar com a pessoa, é um profeta de Deus. Sim. Não vê internet, não vê nada, mas fala tudo da tua vida, porque Deus ousado, né? revela. Você tá Então entendendo? você tá dizendo que a tecnologia tirou um pouco da essência de Deus? Tirou total, na minha Muita opinião. coisa. Total? Pra mim tirou na totalidade. Eu vou falar com toda a sinceridade, não generalizando todos, mas vamos botar aqui de 100% da igreja hoje. Vamos botar que 50% ainda carrega a raiz da oração de todos os dias. Sim. É. Ainda coloca a lenha, né? Ainda coloca lenha. Agora, é que a gente acostumou, ô pastor Roberto, isso aqui serve para todos os âmbitos, de o que tá dando certo tá bom. Isso aí, tá dando resultado. A música tá estourada, tá legal. Isso aí. Tá acontecendo, tá bom. Mas e a essência que você tem com Deus? Verdade. Vida com Deus, né? Porque não Você é tá sobre entendendo? onde você Eu fiz chega. um corinho hoje baseado nisso. A gente tá mal acostumado com se acomodar com aquilo que tá dando certo. Sim. Ah, amanhã eu vou estar em tal lugar, então tá bom. Não é sobre, Mas e aí? sobre como você chega, não é sobre onde você chega, é como você chega e quanto tempo você vai se manter nesse lugar. Eu costumo dizer, e você tocou num ponto bom, como você vai se manter. A nossa vida ela é igual uma pirâmide. É isso aí. Você já percebeu que a pirâmide ela tem o mesmo nível de todos os lados? Tanto do lado direito do lado esquerdo. Em todos os lados ela tem a mesma altura, o mesmo tamanho e o mesmo processo para subir. Só que você já percebeu que a pirâmide ela é isso aqui. Para você se manter aqui em cima, você tem que ter equilíbrio. Meu Deus. Isso aí. Porque senão você cai. Você vê que é difícil subir. Se manter é mais difícil ainda. Porque para cair... Mas é que tá, hoje a galera que se mantém é aquela galera que passou pelo que vocês passaram, que eu passei, de em Niterói não ter R$5 no bolso. Isso foram coisas necessárias. Eu canto desde sempre. Deus só quis soprar, fazer na minha vida depois dos 30. Por quê? Pela maturidade de mentalidade para que eu possa dominar o que Ele tem para me dar. É o tempo de Deus, né? Deus estava me preparando para isso. Então eu entendi que tudo que eu passei foi um preparo. Hoje, essa geração vai ter muita dificuldade de se manter, porque eles não viveram a história, eles já querem entrar no âmbito da malandragem. Ah, eu tenho um contato, eu sou amigo do fulano, o fulano vai me colocar, o fulano vai fazer, o Beltrano vai... Mano, a gente não tinha ninguém para fazer pela gente não, irmão. Quem levava era Deus. Era só Deus mesmo. Aqui nessa mesa que a gente está aqui hoje, os três que estão aqui, acho que é os três mais improváveis que tem hoje. Porque a gente não teve pai pastor, mãe missionária. Tinha nada, não sei se o Jefferson teve, né? Minha mãe. A tua mãe era missionária. Minha mãe é Pastora. Pastora. Mas, tipo assim, a gente não teve, mas mesmo assim, a tua mãe pastora não tinha aquela influência de te empurrar, Minha de te família colocar.
toda espírita e na realidade... porque a minha igreja lá não tinha um... Isso, não Provável, né? tinha essa projeção, de nada. entendeu? A gente não teve um pai presidente de um campo de trabalho que que te jogava, que te fazia. Pai do Marcos era zelador. Então a Eita. gente tinha a gente teve toda uma história. Deus. Ontem eu tava refletindo sobre o que a gente ia conversar aqui hoje, e eu tava me lembrando um dia que eu cheguei num culto de terça-feira, e o Max estava na porta do culto, chateado, triste assim. Eu falei que eu já conheci o Max, a gente já se conhece há muitos anos, a gente tem uma, Você se conhece antes da fama? bem Muito, antes. muito legal. Bem Eu sempre antes. fui baterista, pastor. Eu e o Max, a gente se Eu não conhece o quê? cantava. 17 anos? Ah, por aí. 17, Ou mais. 18 anos que a gente se conhece. Eu sempre fui baterista. Isso, Tinha só a então... orelha. Até hoje, né? eu tô feliz que esse fone deu. Aí o que aconteceu? Você tá vendo aí, né? Aí o que acontece? O Max estava assim chateado na porta da igreja. Aí eu falei assim: o que aconteceu, Max? Ele, pô, mano, tô legal não. Eu falei assim: o que houve, mano? Ele vai lembrar disso. Ele, tô legal não, mano. Eu falei: o que houve, cara? Ele, poxa, porque eu pedi demissão lá do trabalho. Ele trabalhava na portaria. Isso, eu pedi demissão lá do trabalho. E isso, quando o Max pediu demissão do trabalho dele, não tinha Grandão da Galileia, não, filho. Não tinha Eita. uma música estourada. Era só Aí, um cerezinho artesanal. o Daniel tava com quantos anos naquela época? Ah, já deve estar com uns 6 anos. Não, acho que era mais pra baixo. Uns 3 Ah, anos. uns 3 anos. Daniel novinho, filho do Max novinho. E o Max chegou todo bobo pro pastor dele na época e falou: poxa, pedi demissão do trabalho. O pastor chamou ele: rapaz, tá ficando maluco? Tu pediu demissão do trabalho? Rapaz, tu quer viver de obra, quer viver de itinerância? E lá, Eu blá, falo muito blá. no carro, comentando. E ele chegou pra mim e ele falou assim: pô, mano, e sabe o que eu tô chateado? É que ele não tá entendendo. Isso. É o O tempo Max de não Deus, né? tinha. Eu tô falando pra você, o Max não tinha nenhuma música dele estourada ainda. O Max tava começando. Anonimato, né? Anonimato, não tinha nada, tipo assim, uma coisa é o cara pedir demissão quando ele já tá vendo a parada andar. É isso aí. Isso eu tô falando sem Instagram, sem YouTube, sem nada. Sem nada. Max não tinha nem WhatsApp, pô. É só Deus que faz, Eu tô né, mano? falando isso. Ele, desde a época da antiga, ele me pressionava. Cara, tem que ser atualizado, não tem Eu tô nada, falando mano. isso, ele não tinha nada. O Max não tinha WhatsApp, o Max não tinha Deus. Instagram, Gente. o Max não tinha Facebook, o Max não tinha nada. O Max não tinha música estourada, ele foi e pediu demissão. Aí quando ele pediu demissão, o pastor veio: rapaz, tu tem um filho de 3 anos, tá ficando maluco, lá. Aí ele chegou pra mim e falou assim na porta, ele: mano, o cara não entendeu não, mano. Deus vai me dar um nome. Eita, Deus. Deus vai me dar um nome, Thales. Eu vou andar o Brasil inteiro. Foi. Na hora. Ele chorou e e hoje tudo, se né? cumpriu, Na né? hora, e na hora eu pensei assim, eu falei: cara, esse cara tá ficando maluco, mano. Não, e ele falava... E ele falou assim, não, e comentava sobre o mais forte que ele falou dessa nossa conversa, ele falou assim: mano, eu não vou cantar só aqui não, mano, eu vou cantar fora. E vou te falar uma outra coisa: quando Deus me der um nome, Thales, era bom pra ele ter uma ovelha igual eu. Eu me lembro forte, disso, mano, hein? dele falando isso. Mano, a gente tá E chegando no tipo, final. e não era nada. Ele falou: mano, é bom pra ele Naquela ter uma época ovelha eu igual já eu. tinha um CD de gravador, Já, né? tu já era do Coluna, já. Trabalho da Patrícia Caxias. Ah, eu sim. acompanhava você. Já tinha. Eita, mano. Ô, Puxa um Aqui, ó. corinho aí pra gente terminar, mano. Jefferson sempre foi das Vamos melhores terminar mesas. com o corinho. Ah, meu... Chegamos no final, já passou a hora, gente, já foi. vai ter outro episódio aí. Tinha várias perguntas pra fazer, não deu tempo. Vai ter outro. foi... Posso fazer uma pergunta pro Thales pra terminar? Ih, Tu é dizimista, tá. Thales? Até porque, deixa eu abrir aqui já um adendo aqui. Eu sirvo a Deus numa igreja, amém, que tem um caderno. Quando não vai, tu não fica vermelho. Mete aí, E lá mano. dá ruim. Lá graças a Deus. Vamos pegar a Bíblia ali pra mim ali, não? Qual? Papai? Pode mandar. A gente vai gravar isso também? Vamos. Vambora? Vamos pra cima. Pode mandar, papai. Pode mandar agora. Eu quero me envolver, eu quero mergulhar no manto de sua glória. Vai lá. Pode mandar, papai. Pode mandar agora. Eu quero me envolver, eu quero mergulhar no manto de sua glória. E aí, como é que fica? Não quero nem saber o que falam de mim. Eu sou pentecostal e não tô nem aí. Eu canto, pulo, rodo, eu sapateio, eu choro na presença de Deus. Me chamam de menino por agir assim, mas enquanto estão preocupados falando de mim, eu vou seguindo e avançando, conquistando tudo o que Deus tem Bora, pra Thales. mim. Vai, Vamos! Pode mandar, papai, pode mandar agora.
Eu quero me envolver, eu quero mergulhar no manto de sua glória. Oh, pode mandar, papai, pode mandar agora. Eu quero me envolver, eu quero mergulhar no manto de sua glória. Podia terminar com aquela, né? A formiguinha corta a folha. Aí, cara. Irmão, só gratidão a vocês, cara. Sonho realizado de ter vocês aqui. Top. Opa. Essa noite eu nem dormi, irmão. Meu Deus. Nem dormi por causa disso aí. Diante de Deus, só gratidão pela vida Tamo do junto. Thales, pela vida do Max. Será o primeiro de muitos. Coluna é Sim. amigo já de um tempo já. Somos, né, tem uma aliança muito boa com ele. E só agradecer a Deus, irmão. Amém. Só agradecer. Daqui a pouco eu vou chorar aqui. Tamo junto. Obrigado aí Recomeçar. mesmo. Recomeçar na nossa E no próximo a gente vai falar sobre as trends, falar sobre ia algumas perguntar coisas sobre melhores. música secular. Eu tinha várias Poxa. perguntas, a gente vamos fazer de novo. Se inscreve no canal. Corre lá no Instagram. Como é que tá o arroba? Podcast Recomeçar. Recomeçar. E o arroba do senhor? É, PR Roberto Rocha. PR Roberto Rocha. Max do Corinho. Thales Lima. Jefferson. Coluna. Coluna. E tem muita coisa boa vindo aí. Arrasta pra cima que E foguete cobra não o tem. Max, né? hein? Ó, Mês que se vem vai maio não sair. saiu, dia 30... Se você quer descobrir o segredo do meu sucesso, A gente pode fazer um lançamento vai me aqui. criticando, vai me Estúdio- Faz o criticando, lançamento e Estúdio tu me 905. critica. Estúdio isso aí. 905, segue lá. Tamo tá? junto. Dá essa força, dê seu Deus comentário, abençoe. hein? Deus abençoe, gente. Fica na paz. Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Foi. Vamos! Ele já tava